Acho que agora está gravando, deixa eu ver aqui. Pronto. Então, controle de estímulo é sobre isso, né? Como que os estímulos antecedentes vêm a exercer um controle evocativo sobre o nosso comportamento operante. Então, quando a gente desenvolve o comportamento operante no ambiente, né, existem consequências que mantêm esse comportamento e o desenvolvem, modelam esse comportamento pelas aproximações sucessivas, que a gente já viu antes algumas vezes. Porém, esse nosso comportamento operante, ele sempre acontece em um contexto específico, né? E esse contexto tende a se delimitar, né? Então, grande parte dos nossos comportamentos não acontece em qualquer tipo de lugar, né? Eles acontecem diante de algumas pistas específicas, diante de alguns estímulos específicos. E esse processo ele é aprendido, nós aprendemos gradativamente a reagir, digamos assim, né? Nosso comportamento ele vai sendo evocado diferencialmente de acordo com cada tipo de estímulo que está presente no ambiente. Então, nós precisamos aprender a discriminar esses estímulos, a diferenciá-los. Daí, se fala, então, em discriminação de estímulos, né? Então, o controle de estímulos é o estudo disso, né? Da discriminação de estímulos. Não somos nós, né? Dentro da concepção do behaviorismo, não somos nós que discriminamos os estímulos de modo a agir sobre eles, né? Não é exatamente assim. O que acontece é que quando o nosso comportamento é reforçado, e esse processo não precisa ser intencional, como a gente já viu várias vezes, né? Quando o nosso comportamento sofre o efeito do reforço, alguns dos nossos comportamentos sofrem o efeito do reforço, isso acontece quando nós estamos em algumas situações específicas. Então, há estímulos que estão correlacionados com o reforço e há estímulos que não estão. Com o tempo, nós vamos reagindo a isso, né? Nós vamos tendo o nosso comportamento modelado diante desses estímulos e eles não vão sendo reforçados diante de outros. Aqueles estímulos que sinalizam essas consequências, né, que vão adquirindo um sentido evocativo sobre o nosso comportamento, nós chamamos de estímulo discriminativo, ou SD. Aqueles estímulos, ou aquele não estímulo, né, o que não sinaliza a entrega da consequência, a gente chama de S-delta, né? É um S com um triângulozinho em cima. Basicamente para dizer que não há o estímulo relevante, né, para evocar o comportamento. Então, quando é o rato na câmara experimental lá que a gente viu, a luz acesa, né, pode ser o estímulo discriminativo sobre o qual o animal, se pressionar a barra, receberá o reforço. Então, essa luz, ela sinaliza essa consequência provável ao animal. O animal não discrimina isso espontaneamente, né? Eu libero o alimento quando o animal pressiona a barra apenas quando a luz está acesa. E quando a luz está apagada, eu não libero o alimento. Então, o comportamento operante de pressionar a barra do animal vai sendo extinto com a luz apagada, ou seja, sob esse S-delta. Essa luz apagada é o S-delta, né? E eu vou reforçando esse comportamento de pressão à barra diante da luz, ou do SD. Então, essa luz vai adquirindo esse efeito evocativo sobre o comportamento. De tal maneira que o animal, quando ele olha, quando ele chega naquele espaço no futuro, né? Não é uma questão de pensar assim, receberei ou não alimento aqui, né? Será que sim, será que não? Simplesmente a luz está ali e no passado ela sinalizou a liberação do alimento, portanto o animal responderá. E nós funcionamos assim também, né? Certo? Só revendo aqui. A gente viu que a discriminação também na última aula ela pode ser mais complexa, né? Ela pode ser uma discriminação composta ou uma discriminação condicional. Então, se um animal aprende, por exemplo, a pressionar a barra diante da luz amarela, né? Essa luz amarela sinaliza a liberação de alimento para esse animal quando ele pressiona a barra, eu posso colocar uma luz azul acima da amarela e essa luz azul, apenas se ela estiver acesa, a luz amarela terá um valor evocativo sobre o comportamento. Né? Então, o animal aprende a discriminar o estímulo discriminativo. Então, são múltiplas discriminações que eu posso ensinar para o animal. Eu poderia, então, ensinar o animal que a luz azul faz com que a luz amarela tenha um efeito significativo, ela sinaliza a entrega do alimento, e eu poderia botar um terceiro estímulo ainda, uma luz vermelha, dizendo que se a luz azul estiver acesa, aí sim que a luz amarela terá um efeito significativo de prever a entrega do alimento, né? Então eu posso colocando mais estímulos aí nessa relação. O que se aproxima um pouco de quando os seres humanos se comportam, né? Nós estamos num ambiente onde há vários estímulos ali tramados, né?
Apenas determinadas configurações nos sinalizam liberação de reforçadores, né? Naturalmente que nós não nascemos com essa capacidade imediata, né? Nós precisamos aprender a fazer tudo isso. Se vocês pegam uma criança pequena, vocês vão ver que ela que os estímulos ambientais não sinalizam as mesmas coisas para ela, né? Basicamente, a sociedade vai colocando isso e concatenando esses estímulos, organizando e apresentando para a criança de modo que ela aprenda a responder de certas formas. Tá? Mais pessoas entrando aqui. Continuemos. Tem uma coisa que eu não falei na última aula, eu deixei para falar agora, depois de tratar um pouquinho do tema, que é o seguinte: geralmente nós consideramos os estímulos externos, né? Então, o behaviorismo, via de regra, sempre que possível, ele fará referência a estímulos que estão fora do organismo, né? Porque é muito difícil trabalhar com essa ideia de estímulos internos, até mesmo porque quando nós temos estimulações que são dentro da nossa pele, que são internos ao nosso corpo, esses estímulos muitas vezes são também desencadeados por estimulações externas. Então, sempre que possível nessa área, nós rastreamos a causalidade do comportamento para fora do corpo, tá? Mas há alguns experimentos interessantes sobre essa relação entre eventos externos e eventos internos. Por exemplo, tem um estudo que utiliza animais, né, ratos, com pressão à barra. E ele funciona basicamente da seguinte maneira, né? No slide que vocês estão vendo aí, na parte de azul está escrito anfetamina, e na parte de vermelhinha está escrito Rivotril, né? O Rivotril é um ansiolítico, né? Ele serve para reduzir a ansiedade, ou o comportamento ansioso, né? E a anfetamina é uma espécie de estimulante, né? Então, que é a base, por exemplo, do êxtase, é muito semelhante, esse tipo de composto, esse tipo de droga. Então, tem um estudo que eles colocam, por exemplo, duas barras diferentes para o animal pressionar, tá? E eles também colocam, se não me engano, luzes diferentes. Acho que aqui não, acho que são barras diferentes, tá? E aí o que acontece? O animal, ele está privado de alimento, certo? Então, nesse estudo, o que os experimentadores eles ensinam o animal a fazer mediante o condicionamento? Eles ensinam para o animal o seguinte, ó, você só receberá o alimento se você pressionar a barra certa, ok? Assim como no condicionamento operante tradicional, o animal tem lá duas barras possíveis para pressionar, a barra da esquerda e a barra da direita. Ao invés de falar aqui de anfetamina e Rivotril, vamos falar de coisas mais simples de entender, sei lá, vamos falar de álcool e cocaína, que também é uma espécie de estimulante, né? Então, vamos supor que uma das barras, ela representa o álcool, então a barra da esquerda, por exemplo, representa o álcool para o rato, e a barra da direita vai representar a cocaína, tá? Mas, em princípio, essas barras não significam nada para o animal. Eu não tenho como chegar para o animal e dizer, ó, essa barra aqui simboliza tal coisa e essa é essa. Eu preciso condicionar o comportamento de pressão à barra do animal. Mas o que acontece? Antes de colocar esse animal que está privado de alimento, né, está faminto, nessa câmara experimental, eu drogo alguns desses ratos. Então, para alguns deles, eu dou álcool, tá? E deixo esses animais embriagados. Para um outro grupo de ratos, eu dou para eles, digamos, a cocaína, tá? E deixo eles mais agitados, estimulados. O que vai acontecer? Esses animais estão privados de alimento. Então, o que eu quero ensinar para o animal mediante o condicionamento operante? Eles precisam pressionar uma barra para receber alimento. Porém, para o grupo que está sob o efeito do álcool, por exemplo, digamos que só a barra da direita liberará o alimento. E para aqueles que estão sob efeito da cocaína, apenas a barra da esquerda liberará o alimento. O que eu, nesse tipo de experimento, procuro ensinar o animal ou condicionar que tipo de comportamento? O comportamento discriminativo. O animal, ao pressionar a barra que simboliza a cocaína, ele precisa identificar em seu corpo, né, os efeitos estimulatórios da substância. Então, conforme eu ensino o animal a discriminar esses efeitos, eu libero para ele o reforçador. Então, o que acontece? Né? Eu vou ensinando o animal, na verdade, um comportamento de prestar atenção no próprio corpo dele. Né? De certo modo, estou ensinando para o animal a autoconsciência, né? Porque o animal está aprendendo a identificar o seu estado corporal, o seu estado de agitação, né? Ou então
corpo dele um pouco mais deprimido e menos ansioso com o álcool. E aí, então, quando ele discrimina esse efeito, ele pressiona a barra que representa esse efeito, né? A barra que representa o álcool ou a barra que representa a cocaína, e só então o animal receberá o reforçador, que é o alimento. Tá? Dessa maneira, eu vou ensinando o animal a identificar uma alteração fisiológica. Vejam só que interessante, né? Parte do mundo, né, parte desse ambiente que eu utilizo, né, para o processo de condicionamento do animal, ele está sob a pele, é um efeito orgânico, o animal está identificando o seu estado corporal, certo? Mas vejam, o animal só é capaz de identificar esse estado corporal, de discriminar esse estado corporal, porque eu, experimentador, organizei o ambiente externo de modo a estabelecer essa relação. Então o animal vai aprendendo a correlacionar o seu estado corporal, por exemplo, alcoolizado, com uma barra que simboliza o álcool, né? E o outro vai aprendendo a discriminar o seu estado de agitação, pressionando a barra que representa a cocaína, nesse caso. Então, se o animal pressiona errado, a barra que representa o seu estado corporal, eu não libero para ele o alimento. Apenas quando ele pressiona corretamente, discriminando esse estado físico, é que eu vou entregar o reforçador ao animal, certo? Então, esse tipo de estudo consegue, de certo modo, também ensinar o animal a fazer, digamos assim, um comportamento autodiscriminativo, né? Ele discriminar não apenas cores no ambiente, estímulos diferentes, e pressionar a barra diante deles, mas também pressionar a barra diante do seu estado corporal relacionado a esses estímulos, certo? Quando nós aprendemos a relatar alguma coisa sobre nós mesmos, nós também aprendemos em parte dessa maneira, né? Nós aprendemos a relacionar certas perguntas que as pessoas nos fazem com certos estados corporais, e quando a gente responde corretamente, nós somos reforçados por isso, tá? Eu vou explorar um pouquinho mais esse tópico aí da autoconsciência quando a gente falar mais para frente de comportamento governado por regras, tá? Aí eu vou retomar um pouco esses exemplos com seres humanos. Mas entenderam mais ou menos a ideia? Eu posso ensinar até mesmo um animal a identificar uma reação física, tá? Mas vejam, eu não tenho como chegar para o animal e dizer, perceba o seu estado corporal, né? Não há como fazer isso. Então a forma como eu faço isso é colocando estímulos sinalizadores no ambiente, ou colocando uma barra que, se ele pressionar corretamente, correspondente ao estado físico, eu libero o reforçador. Se ele pressionar a barra que não corresponde ao estado físico, eu não libero, né? É uma forma de produzir autoconsciência no animal, vamos colocar assim, né? Que aqui na área comportamental eles não chamam de autoconsciência, né? Eles chamam de comportamento discriminativo, né? Ok? Estão me ouvindo, gente? Tô tranquilo aí? Deixa eu até voltar aqui para ver se vocês estão vivos aqui. Tá tudo bem? Tudo bem? De boa. Vamos lá. Deixa eu ver se ninguém tem perguntas, nada aqui. Não, tá de boa. Voltemos. Isso daqui eu havia falado para vocês, né? Acho que eu falei isso aqui na última aula, né? Basicamente, vocês, conforme iniciam um processo de treino discriminativo, ensinando, por exemplo, uma criança a diferenciar entre uma série de estímulos, né? Com o tempo acontecem algumas coisas interessantes, né? Então eu havia, acho que dado o exemplo na última aula, né? Vocês mostram uma bola para a criança e ensinam a falar bola, bola, aí a criança bola, 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 vai falando, vocês vão modelando até que ela fale bola, a palavra perfeitamente, e a gente libera reforçador, que pode ser atenção para a criança, um doce, né? Alguma coisa do tipo. E a criança aprende a falar bola diante do objeto que a gente chama de bola, né? Quando eu coloco uma bola diferente, né? Muitas crianças falam também bola, algumas podem já não falar, né? Se eu botar uma bola de futebol americano, várias já não falam bola, né? Porque o formato dela é muito diferente, né? Então vai havendo nem sempre aquele estímulo, né? Ele exerce o efeito evocativo perfeito, digamos assim, sobre a resposta. A probabilidade da evocação vai diminuindo conforme o estímulo vai se diferenciando, né? De modo que é muito comum, quem tem filhos ou observou criança por mais tempo, né? Porque a criança tem um cachorro, vocês ensinam a falar cachorro diante do cachorro, né? Aí, às vezes, tem outros cachorros que a criança vê, a criança fala cachorro. Ou seja, ocorre generalização de estímulo. Esse é um conceito importante. Então, quando eu ensino a criança a falar cachorro diante de um cachorro, e a criança vê um outro cachorro que é diferente daquele, mas ela ainda assim fala cachorro, a gente diz que está havendo generalização de estímulo.
Então, aquele estímulo discriminativo, ele se generaliza para outros estímulos semelhantes a ele. Tá? É assim que nós aprendemos a responder a ambientes diferentes, né? Porque senão imagina que vocês tivessem uma série de comportamentos em sala de aula, né? Sei lá, vocês chegam, sentam na carteira lá de vocês, fazem perguntas para os professores, etc. E aí, de repente, um outro dia, vocês vão ter aula não lá na sala 101, vocês vão ter aula numa outra sala, né? Acho que é 101 lá, não me lembro. Vocês vão ter aula numa outra sala que não é aquela sala. Vocês vão chegar e vocês não vão identificar aquela sala como sendo uma sala? Vocês não vão se sentar num lugar mais ou menos parecido com o que vocês sentavam antes? Não, né? As outras salas de aula da Unitil têm características semelhantes às outras salas que vocês assistem aula, né? Então a tendência é que evoque comportamentos muito semelhantes. Nós reagimos a esses espaços como se eles fossem o mesmo ambiente, né? Ou de forma semelhante, mas eles não são exatamente em todos os detalhes o mesmo ambiente. Agora, se a gente tivesse um comportamento apenas com o mesmo ambiente exatamente igual, nós nunca aprenderíamos muita coisa. A gente ia ficar sempre restrito a responder ao mesmo espaço. O nosso comportamento ele seria muito semelhante àqueles comportamentos estanques, né, nos reflexos incondicionais que a gente viu, né? Que a pessoa responde de uma forma muito mecânica a certos estímulos, né? Então, dá lá a luz, tem a contração da pupila, né? Tem a gota de limão, saliva, né? O comportamento operante ele tem que ter uma variabilidade maior, né? Caso contrário, nós não conseguiríamos nos adaptar num meio ambiente dinâmico, né? Então, a adaptação ela é mais do que ficar repetindo comportamentos, né? É preciso que o nosso comportamento apresente alguns ruídos, tem algumas variações, né? É preciso que o ambiente que evoque comportamentos parecidos não seja idêntico também, ok? Acontece também, às vezes, as pessoas ensinarem para a criança, né? Sei lá, um Fusca azul, né, em casa. Aí fala para a criança, Fusca, Fusca. Aí a criança aprende a falar Fusca, né? Não, ou diferente, por exemplo, deixa eu ver. Não, um Fusca, vamos pegar assim um Fusca amarelo, né? Eu ensino para a criança a falar amarelo, por exemplo, diante do Fusca amarelo. Eu estou tentando ensinar para a criança a identificar a cor do Fusca, né? Só que aí no outro dia passa um Fusca azul pela criança e a criança olha para o Fusca azul e fala amarelo, né? O adulto acha que ensinou a criança a discriminar a cor do Fusca, mas não foi o que aconteceu, né? Na verdade, a criança estava prestando atenção na composição geral do estímulo e ela chama os Fuscas de amarelo. Qualquer Fusca que passa chama de amarelo, né? Na verdade, eu não ensinei a criança a fazer o treino discriminativo com a propriedade da cor, né? Eu ensinei a criança a identificar a propriedade da forma do veículo, né? Então, às vezes, quando as pessoas estão ensinando, principalmente crianças, assim, as pessoas não se atentam muito para isso, né? Que, na verdade, não necessariamente as pessoas estão respondendo aos mesmos aspectos daquele ambiente, né? Então, é preciso ficar atento a isso também. Ok? Tomando uma água aqui. Isso daqui é interessante também, né? Por exemplo, um outro aspecto complexo que envolve essa dinâmica do controle de estímulos. O nosso comportamento verbal, então, na área comportamental, a linguagem é estudada sob o tópico do comportamento verbal, né? Então, o comportamento verbal, ele constitui a nossa linguagem, né? Então, a área comportamental, né, ela considera a linguagem sob um aspecto funcional, né? Então, ela está interessada em entender como você constrói a linguagem na prática, né? Como que você efetivamente ensina uma pessoa que não consegue falar, então, por exemplo, uma criança com quadro de autismo, ou uma criança com deficiência intelectual que tem dificuldade na aprendizagem da linguagem. Então, a análise comportamental estudou durante muitos anos, estuda até hoje. É o tópico, digamos assim, mais avançado, né, na área comportamental, estuda a linguagem, né, a área mais difícil, né, digamos assim. E aí junta todos os conceitos nesse tópico, né? E a área comportamental considera a linguagem não como uma característica especial humana, digamos assim, né? Mas sim como comportamento, sendo submetida, portanto, a processos de aprendizagem semelhante a tantos outros comportamentos que nós temos, comportamentos motores, que a gente falou aqui e tudo mais. Então, a linguagem, né, como é que se estuda na análise do comportamento? Eu vejo como a pessoa efetivamente fala, né? E eu vou construindo essa fala, né? Claro que a linguagem, gente, não se limita à linguagem falada, né? Libras mesmo é uma linguagem de sinais, né? Libras é tão linguagem quanto a linguagem falada, tá? Claro que, por uma questão de interesse global, né? A área comportamental estuda mais a linguagem falada, né? Mas não significa, por exemplo, que não hajam
que não haja esse mesmo tipo de processo, né, de aprender a responder a certos estímulos verbais através de linguagem de sinais, por exemplo, né? Aliás, né, gente, a linguagem é um tópico amplo e estendido, né, hoje em dia. Né? Então, até mesmo a nossa roupa é uma forma de comunicação, né? Então, a forma como a gente se veste, a forma como a gente se movimenta, as nossas expressões corporais, os nossos gestos, também podem se inserir numa rede simbólica, né? Ter sentido, né? Então, a prosódia, o tom da fala também, né? Uma coisa é dizer para uma pessoa, gosto muito de você, empolgado, né? Outra coisa é chegar para uma pessoa e dizer, gosto muito de você, né? Tipo, com uma fala meio desenchavida, assim. Então, até mesmo a prosódia, ela altera o sentido que a gente fala, né? Então, não é só a topografia ou a forma da nossa fala que tem relevância estudada, tá? E dentro desse tema da linguagem, vamos supor que vocês estão lá numa feira falando de discriminação de estímulos e discriminação condicional, né? Vamos supor que vocês estão em uma feira, dessas que tem, acho que aqui na quarta-feira, né? Com frutas e tudo mais, né? E aí vocês estão lá na feira e vocês escutam alguém gritando ao fundo, assim, bem alto. Cadê a manga? Ou me mostra a manga, né? O que vocês provavelmente vão pensar quando vocês escutarem isso, né? Mostra a manga, né? Provavelmente vocês vão imaginar isso daqui, né? Tô mostrando, né? Vocês vão imaginar uma manga, fruta, né? Então vejam, se vocês estão na feira e vocês escutam alguém gritando alto, posso ver a manga? Vocês imaginam na cabeça de vocês, o que vem na cabeça de vocês é uma manga fruta. Vamos supor que vocês estão na costureira, mandando lá ajustar umas calças de vocês, ou umas camisetas e tudo mais, e aí vocês escutam lá ao fundo uma outra pessoa falando com uma outra costureira, posso ver a manga? Né? O que vem na cabeça de vocês? Vem uma fruta? Não, né? Se vocês estão na costureira, muito provavelmente o que vai vir na cabeça de vocês vai ser uma manga de camisa, né? Então, vejam só que interessante. Isso daqui é análise comportamental, né? Vejam que os estímulos discriminativos, né? Ou seja, o ambiente onde vocês estão, né? É a discriminação condicional, né? Então, vocês têm ali o posso ver a manga, é um estímulo antecedente, né? Um estímulo discriminativo. Só que a palavra posso ver a manga, ela exercerá um efeito nos nossos comportamentos, né? A depender do contexto onde essa frase está. Então, se nós estamos numa feira e a gente ouve posso ver a manga, o ambiente feira, ele modula o sentido desse estímulo discriminativo posso ver a manga. Se nós estamos na costureira, esse ambiente, esse contexto modula os efeitos discriminativos dessa mesma palavra, posso ver a manga. De modo que a nossa resposta mental, imaginar a fruta ou imaginar a manga de camisa, ela é um comportamento operante. Vejam, né? Ao invés da gente pressionar a barra diante da palavra posso ver a manga, né, como se ela fosse um estímulo luminoso, ao invés de fazer isso, nós imaginamos a fruta, né? Ou nós imaginamos a manga de camisa, né? Ou seja, nossa própria cognição, nosso próprio pensamento, ele é determinado pelos eventos contextuais ambientais, né? Então vejam, sabe aquela coisa de que a gente faz as coisas porque a gente pensa de determinada maneira? Aqui a gente vê que não é assim, né? Na verdade, a gente não faz as coisas porque a gente pensa de determinada maneira dentro dessa área, né? Nós pensamos de determinada maneira por causa da configuração do ambiente antecedente e por causa da história de aprendizagem nesses ambientes. Então aqui, veja, não é o nosso pensamento que determina o nosso comportamento. É o próprio contexto de aprendizagem que determina o que a gente pensa, né? Essa parte aqui a gente ficou meio assustado. Tá de boa, gente? Tranquilinho? Tranquilos aí? Todo mundo tá me ouvindo, gente? Botem um sinalzinho pra eu saber. Beleza. Ótimo, valeu. Acho que isso aqui tá tudo lá nos slides que eu enviei pra vocês hoje, tá? Isso daqui, ó, que eu tô mostrando pra vocês, isso daqui é chamado de gradiente de controle de estímulo, né? O gradiente de generalização também. Então, o gradiente é a gradação, né? O quanto que esses estímulos são capazes de evocar um comportamento. A gente viu isso daqui ali no caso da criança com a bola, né? Eu mostro a bola de futebol, eu ensino ela a falar bola. Digamos que quase que 100% das vezes essa criança fala a bola quando vê o objeto bola, essa criança pequena, né? E aí eu vou alterando o formato das bolas, apresentando novas bolas para ela, e algumas crianças nem sempre falam bola, porque algumas bolas são menores, têm cores diferentes, formatos diferentes. Então vai começando a diminuir o número de crianças que fala a bola diante daquelas bolas, diminui. E às vezes a mesma criança pode falar a bola algumas vezes diante da bola e não falar outras, porque as bolas não são idênticas entre si.
Então, o efeito do controle daquele estímulo sobre o comportamento verbal da criança de falar bola, ele não é perfeito, né? Ele não evoca sempre o comportamento, tá? Isso daqui nós podemos ter com pombos, né? Deixa eu tirar isso aqui. Tá aqui em cima. Então, nesse exemplo aqui, ó, por exemplo, vamos supor que eu ensino um pombo, nesse primeiro caso aqui, ó, vamos pegar o primeiro pombo da esquerda para a direita, tá? Vamos supor que eu ensino um pombo a bicar um disco luminoso amarelo, sob uma luz amarela, né? Então, o pombo bica um disco, gente, quando tem uma luz amarela em cima, tá? Nesse caso. Então, eu ligo a luz amarela, se o pombo bicar um botãozinho ali, ele recebe alimento, ele está privado de alimento, que nem o rato. Eu estou ensinando o pombo a bicar aquele botão ali quando tem a luz amarela. Agora, o que eu vou fazer nesse experimento? Eu ensinei o animal a fazer isso, e vamos supor que o animal, quase que 100% das vezes, ele bica o disco quando ele vê a luz amarela. O que eu vou fazer? Eu vou gradativamente, agora que o animal aprendeu isso, eu vou gradativamente modificando a cor amarela. Então, eu faço o amarelo ficar com um amarelo com uma cor um pouco diferente, com uma cor um pouco mais forte, né? Indo para o alaranjado. Né? E aí o que acontece? Uma parte desses animais, vamos supor que 20% deles, comece a não responder, comece a não bicar o botão, né, quando eles veem essa cor que está indo para alaranjado. Tá? Outros 20% vão supor que biquem. Né? Então vejam, o controle do estímulo já não é igual para todos. E aí eu coloco ali o terceiro pombo ali, né, tá confuso, né? Eu faço a cor ficando cada vez mais alaranjada e vermelho, vamos supor, né? E aí eu vou alterando esse amarelo e vou fazendo ficando mais alaranjado e vermelho. E o animal já olha e já fica confuso. Então alguns animais começam a bicar, outros demoram, o animal já fica mais em conflito para bicar o disco. Então alguns bicam, outros não bicam, começa a variar, a parte dos animais bica, a parte não bica, tá? Vejam que interessante, né? Esse animal está em conflito entre bicar, né, o botão diante desse estímulo discriminativo com uma cor que está se alterando, né? Esse é um comportamento de conflito. O animal ele demora a responder. Né? A própria latência demonstra o conflito do animal. Mas vejam, o conflito não está dentro do animal. O conflito está fora. O animal tem um comportamento conflitivo porque o ambiente dele se apresenta conflitivo. Vocês conseguem entender isso? Não é que o conflito está dentro do sujeito, né? O conflito está nas relações ambientais, né? Porque ele aprendeu de uma forma e agora o estímulo está apresentando uma variação. O animal simplesmente responde a essas mudanças ambientais, né? Então não é de dentro para fora do animal, né? E aí ali no quarto exemplo ali, esse estímulo já vai ficando cada vez mais vermelho e o pombo vai ficando cada vez mais confuso, né? Muitos dos animais já não bicam, né? Diante desse estímulo, porque não o reconhecem como sendo o estímulo original, o amarelo. E aí até que finalmente eu altero esse estímulo muito e deixo ele completamente vermelho. E aí praticamente todos os animais param de responder. Eu até coloquei o pombo ali com o casaquinho, né? Ele coloca o casaquinho e vai para casa, né? Ele desiste de responder porque o estímulo está completamente distinto, né? Então esse é um gradiente de generalização, né? Os animais vão titubeando, muitos vão parando de responder conforme o estímulo vai se afastando daquele estímulo inicialmente treinado, tá? O nosso ambiente é assim, né? Ele se apresenta mutável, né? Ele não fica... Oi? Uma pergunta. Na verdade, eu não sei nem se eu entendi direito. Mas, por exemplo, você está colocando a luz amarela. Tipo, mesmo se você for mudando, que nem você fez aqui, gradativamente, ele não se acostumaria com a mudança da cor e não perceberia a mudança? É que nesse caso aqui, talvez eu tenha explicado mal. Nesse caso aqui não é gradativa a mudança, tá? Por exemplo, desse amarelo, eu vou para um amarelo um pouco mais alaranjado, vamos colocar. E aí eu vou ver quantos animais vão ou não responder, né? E aí eles vão... então não é uma mudança Claro, não. imperceptível, assim. Não, é bem... nesse caso aqui, eu dei o exemplo assim para facilitar, tá? Mas eu acho que talvez eu tenha explicado meio mal. Ó. O que acontece? Eu pego esse estímulo amarelo e aí eu coloco um amarelo levemente para alaranjado, assim. Né? E aí alguns animais param de responder, mas a maioria responde, né? E alguns demoram um pouquinho, mas respondem logo em seguida. Numa outra situação experimental, eu pego esse amarelo e já vou para um já mais alaranjado, do nada, assim. De um eu já vou para outro, aí alguns param, entendeu? E aí numa outra situação eu vou do amarelo perfeito pro vermelho, totalmente, aí muitos já param, né? Se eu fizer o processo aos poucos e o animal continuar bicando e continuar recebendo o reforçador, não vai, rapidamente ele vai começar a responder normalmente ao vermelho. Porque aí ele titubeou inicialmente, mas logo em seguida veio o reforço. Então o animal, bom, é o mesmo tipo de estímulo. Eu queria te
perguntar se a mudança fosse gradativa, assim, quase que imperceptível, se fosse muito no detalhe, você conseguiria ensinar ele a bicar com a luz vermelha no fim das contas, né? Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Ah, tá, não, beleza, era isso mesmo. Sim. Na verdade, isso acontece, né? As variações são pequenas. Quando vocês entram em várias salas de aula, vocês se comportam parecidos em várias salas. As salas apresentam variações que são pequenas, né? Vocês não entram numa sala de aula e tá as cadeiras invertidas, ou a sala de aula tem um formato completamente discrepante, né? Em geral, as estruturas elas ainda mantêm uma característica, né? Mas se vocês tiverem uma mudança abrupta desse primeiro estímulo para um outro, aí vocês vão perceber que muitos animais já tendem a parar, né? Mas sim, o que tu falou é verdade. Se as mudanças forem muito pequenas gradativamente, os animais nem chegam a apresentar muita variação de resposta. Inclusive, mais pra frente vai ter uns exemplos assim, que nem tu colocou. Maíra, né? Isso. É que eu não vi o teu rosto e às vezes confundo. Perfeito. Vamos lá. Ok, mas a pergunta dela foi boa. Eu vou mostrar pra vocês... aliás, antes de mostrar um videozinho pra vocês, que é bem bacana, vou falar de uma última coisa. Isso daqui a gente falou lá na aula de sensação e percepção. Eu recuperei os conceitos de comportamento operante, discriminação lá, né? Mas vamos retomar ele aqui para não esquecer. Tem um estudo onde eles colocam os pombos a bicar um botão que libera alimento, assim como os ratos bicam o quê? Pressiona a barra e recebe alimento, né? Eles ensinam lá o pombo a fazer comportamento operante normal que a gente viu. Só que eles colocam uma luz que sinaliza que aquela pressão daquele botão pelo pombo liberará alimento. E essa luz é uma luz triangular, tá? E essa luz triangular, ela tem um fundo azulado e ela tem as bordas, as arestas avermelhadas. E aí o que eles fazem? Eles colocam lá, por exemplo, uns 20 pombos a aprender a discriminar esse estímulo luminoso antecedente, que é esse triângulo, né? Eles percebem o seguinte, que quando depois de fazer esse treino com esses mais ou menos 20 animais, eles colocam, por exemplo, para alguns animais, depois disso, apenas o fundo, que é o estímulo azulado, e tiram as arestas vermelhas. Mais ou menos metade dos animais segue bicando o botão, de modo a receber o alimento, e cerca de outra metade dos pombos para de bicar. Eles, mas o animal não aprendeu a responder a esse estímulo? O que eles fazem com o outro grupo? O outro grupo que parou de bicar, eles não colocam o centro azulado, eles modificam, eles colocam depois só as arestas avermelhadas, e aí esses animais que não bicavam passam a bicar o disco. O que significa isso? Significa que na hora que você colocou esse estímulo discriminativo, essa luz triangular, né, que tem as arestas vermelhas e o fundo azul, parte dos animais estava mais prestando atenção nas arestas vermelhas e parte dos animais estava mais prestando atenção no fundo azul. Isso faz com que as propriedades do estímulo que adquirem um controle evocativo sobre o comportamento de bicar dos animais seja diferente. Tá? Ou seja, o próprio comportamento de prestar atenção, ele sofre os efeitos do reforço. Se o animal está prestando atenção nas bordas do triângulo e eu reforço o comportamento dele de bicar com o alimento, eu reforcei o comportamento dele de prestar atenção nas bordas. Se o pombo estava prestando atenção, por acaso, tá, gente? Se por acaso o pombo estava prestando atenção mais ao azul e eu reforço o comportamento dele neste momento, dando alimento, o que vai acontecer? O animal tenderá a responder ao azul, tenderá a prestar de novo atenção no azul. Então eu reforço não apenas o bicar do animal, e não apenas ele a discriminar o estímulo como um todo, eu reforço o comportamento de prestar atenção a certos aspectos desse estímulo. Eu poderia fazer uma variação onde eu exijo do animal que ele preste atenção nesse estímulo composto, que ele enxergue o triângulo como um todo, e não apenas como aresta e como centro, tá? Então, numa outra variação de procedimento, eu posso exigir que o animal aprenda a responder ao triângulo luminoso como um todo. Tá? Isso é interessante também. Isso daqui, esses exemplos que eu coloquei da atenção do animal sofrendo o efeito do reforço, né, aumentando a probabilidade do comportamento de prestar atenção em certo aspecto do estímulo, e aquele exemplo lá do contexto onde a gente está evocando um certo pensamento sobre a manga, é para mostrar para vocês que essa área não se preocupa apenas com a questão... Não vai falar apenas do que o comportamento é mecanicamente produzido por eventos ambientais, né? E sim, os nossos processos mentais também sofrem o efeito desses eventos ambientais, né? Como o reforçador, como os estímulos antecedentes, tá? Isso daqui é bem importante. Gente, estou falando
muito, muito rápido? Ou não? Deixa eu ver aqui. Se tem perguntas. Não, tá tranquilo. Ou tá de boa? É que às vezes o tópico é difícil, né? Mesmo falando um pouco mais devagar. Professor, uma pergunta nada a ver. Quem que pensa em fazer esse tipo de experimento? Como assim? Por exemplo, tipo, quem que pensa em fazer esse negócio do pombo, do triângulo azul e a borda vermelha, e aí, tipo, de onde que saiu isso, As sabe? ideias são É, psicólogos experimentais que querem entender os efeitos do ambiente. Por exemplo, às vezes surgiam essas perguntas, né? Tá, mas peraí, o reforçador, o que ele está reforçando? E aí eles começavam a variar. Aquele exemplo lá que eu dei, que o animal aprendia a discriminar um estado corporal, muito provavelmente alguém pensou, tá, o animal responde a eventos ambientais externos. Mas e se eu quiser ensinar o animal a discriminar, diferenciar um estado orgânico? Porque um estado orgânico também pode ser discriminado, também pode ser diferenciado. Muito provavelmente no sentido de desenvolver experimentos que mostrassem que você também pode produzir autoconsciência no animal. Esses psicólogos comportamentais, eles queriam demonstrar o que com esses experimentos com animais? Que nós, seres humanos, quando nós fazemos coisas complexas, como dizer para alguém o que a gente sente, né? Na verdade mesmo, é isso que eles queriam demonstrar, né? Nós estamos nos comportando de acordo com princípios de aprendizagem rudimentares que qualquer animal simples, como um pombo ou um rato, estão reagindo. Então, o que eles querem mostrar quando eles fazem esse tipo de estudo é, mesmo coisas que a gente considera complexas e especiais dos seres humanos, como dizer o que a gente sente e tal, e outros animais supostamente não são capazes de fazer, eles são regidos pelos mesmos processos, de tal forma que se nós organizarmos esse ambiente para o animal, exigindo dele isso, ele consegue demonstrar comportamentos muito semelhantes ao que nós fazemos, como a gente relata o que a gente sente. Então, uma criança chega para a mãe, tô sentindo fome, né? Quando a criança relata corretamente o que ela está sentindo, a mãe vai lá e reforça, o pai vai lá e reforça, né? Esse comportamento verbal. Eles fizeram a mesma coisa com os ratos, né? Eu vou ensinar o animal a relatar corretamente o que ele sente, e quando ele fizer isso corretamente, eu libero o reforço. E aí eles mostram que o animal fazendo isso é muito semelhante a uma pessoa dizer o que sente e tal. Então, a intenção deles ao planejar esse tipo de experimento era isso, né? Era mostrar uma linha de continuidade entre o que animais não humanos fazem e o que seres humanos fazem. Por quê? Porque os psicólogos comportamentais, eles estavam sempre em debate com psicólogos de outras abordagens, principalmente os psicólogos cognitivos, né? E os psicólogos cognitivos, eles costumavam dar explicações para os comportamentos na época, que eram explicações bem mais rebuscadas do porquê que as pessoas fazem o que fazem, né? E aí os psicólogos comportamentais organizavam esse tipo de experimento de modo a mostrar o seguinte, não, usando princípios muito básicos que a gente usa para explicar comportamentos muito simples, nós podemos explicar coisas muito complexas envolvendo seres humanos. Então era meio que uma forma de mostrar como comportamentos que parecem internos ou mentais são também regidos por processos semelhantes, né? Agora, eu não sei se a tua colocação foi a respeito, talvez, da criatividade deles, né, para fazer isso, né? Realmente, né? tipo, eu entendo que o intuito era de facilitar, né? De pegar comportamentos que a gente tem hoje e colocar, olha, o pombo faz a mesma coisa. Sofre menos, mas faz a mesma coisa. Mas da onde que tirou, né, de fazer... Gente, já é difícil entender a matéria, imagina criar esse negócio. Obviamente, né, gente, que aqueles aqui que seguirem por essa área, depois de alguns anos aí de curso, estudando isso mais, pegando mais material por fora, se especializando e etc., vai chegar uma hora que vocês vão conseguir pensar nas próprias questões experimentais e fazê-las. Tem gente que na cidade que faz experimento com aba, com autismo, na UEL também, lá de onde eu vim, né, das linhas de pesquisa lá também, o pessoal faz experimentos. Então o pessoal começa a bolar coisas novas também por aqui, né? Claro, há alguns experimentos sim, que são muito criativos e que são um marco na área da psicologia comportamental, né? Assim como há estudos também bem orquestrados na área cognitiva, lá, né, experimentos. Mas depois de um tempo, conforme vocês vão estudando mais, vocês vão pensando também em formas criativas de obter informações e tal, mas é uma questão de entrar de cabeça nisso durante muito tempo, né? Mas sim, né, o pessoal é muito criativo. E, na verdade, eu mostrei para vocês alguns experimentos. Tem umas coisas mais ainda impressionantes que isso, né? Mas vamos ver, de repente, quando eu entrar em outros tópicos, talvez eu lembre de alguns outros experimentos. Tem experimentos tão criativos quanto esses que foram pensados, né?
Deixa eu ver aqui. O Maurício só deu uma risada ali. Mas é isso, esse povo aí é criativo, né? Quem vai trabalhar com ciência precisa pensar em formas diferentes de organizar as perguntas. Mas legal a colocação. Mas ela tem razão, né? O negócio a gente tem que aprender quanto mais fazer. E vocês imaginem, gente, os primeiros psicólogos experimentais lá na virada do século XIX para o XX. Já haviam experimentos de psicologia, uns experimentos bem impressionantes no início do século, né? A gente viu alguma coisa disso com a epistemo lá, o Wundt, então, as máquinas que ele usava para quantificar. Sim, já era muito engenhoso o que eles faziam. E esses primeiros psicólogos, principalmente, eles às vezes tinham que ter conhecimento de engenharia, porque eles tinham que desenvolver equipamentos para poder mensurar o comportamento, para poder obter dados, às vezes, fisiológicos, quando eram psicólogos dessa área. Então, às vezes, eles inventavam procedimentos. Então, às vezes, eles pensavam, eu quero obter uma informação, mas eu não tenho como medir isso. Eles tinham que inventar. Se vocês pegarem, quem for se aventurar nessa área, né, se interessar mais, quando vocês forem pesquisar mais da história do Skinner, do B.F. Skinner, que é um dos principais psicólogos comportamentais, né, vocês vão ver que o processo, ele desenvolveu o registro cumulativo do comportamento. Então, ele desenvolveu essa forma, gente, a caixa de Skinner, quando vocês ouvem a palavra caixa de Skinner, não é arbitrário, é porque o Skinner inventou aquele aparato. Então, vejam, ele não é apenas uma pessoa que vai lá e faz o experimento. Na tentativa de melhor entender o comportamento, ele foi lá e pensou num aparato experimental que permitisse a ele fazer registros de unidade de resposta. Ao fazer isso, e ao organizar esse registro de uma forma gráfica cumulativa, que são pequenos pontos no gráfico, o Skinner deu muito avanço no estudo do comportamento humano e animal, né? Então, hoje em dia, até mesmo o campo da farmacologia se utiliza desse tipo de registro do Skinner para estudar o efeito de fármacos no comportamento de animais. Isso se deve a um psicólogo. Muitas vezes as pessoas, até mesmo da farmacologia, que eu já vi, utilizam desses procedimentos metodológicos do Skinner e não sabem que ele era um psicólogo, por exemplo, e não sabem que vem dele. Então, há muitas coisas que não existiam antes de alguns desses teóricos, eles inventam mesmo, né? Claro que eles não inventam do nada, né, gente? Eles sempre se baseiam em algum modelo experimental anterior, e aí eles dão pequenos saltos, né? Eles fazem pequenas revoluções na área, mas assim, é que nem se diz, né? A pessoa só consegue enxergar mais longe porque ela sobe nos ombros dos gigantes, né? Então o Skinner, ele pensa o que pensa, mas antes dele tem uma série de outros psicólogos mentais, né? Tem o John Watson, que também fazia experimentos engenhosos, né? O Thorndike, tem uma série de psicólogos aí da área experimental, que vocês devem estar vendo na parte de história da psicologia, né, e tal, que também trabalharam com tudo isso, né? Mas é bacana, é legal que a gente se impressiona com isso, né? Porque eu acho que é isso que nos mantém motivados, né, a estudar isso, ver a engenhosidade da coisa, né? Mas vamos lá. Vou mostrar para vocês um vídeo, deixa eu pegar ele aqui. Eu vou colocar, eu não vou projetar ele, gente, com medo que isso caia, tá? E eu acho que nem dá, na real. Eu vou fazer o seguinte, ó. Enquanto vocês me escutam, coloquei um link para vocês aqui no Meet, tá? Se eu não me engano, esse vídeo, deixa eu ver quanto tempo ele tem. Eu acho que esse vídeo ele tem cerca de 10 minutos, tá? Ele tem quase 10 minutos. Abram esse vídeo aí, tá? No computador de vocês e não coloquem ele a rodar ainda, tá? Todos vocês abram esse videozinho aí que eu passei para vocês no YouTube. E antes de abrirem ele, eu vou dar uma explicada para contextualizar, tá? Esse é um experimento que vocês vão ver aí, paralisem ele, né? Esse é um experimento que vocês vão ver aí que foi feito por psicólogos aí de alguma faculdade, né? Em alguma disciplina da área, né? Então ele é o seguinte, é uma Olimpíada de Análise do Comportamento, UFJ. Já tá aí, tá? Eles fizeram o quê? Eles ensinaram, tá? Se vocês abrirem esse vídeo, eles ensinaram um pintinho, tá? A discriminar uma série de estímulos. Então, o que vocês vão ver nesse vídeo aí, para ajudar vocês a entender? Eles vão começar com o pintinho, né? Ensinando ele o significado do som.
Então, por exemplo, eles vão pegar esse pintinho, ele tá sem comer provavelmente há um dia, tá? Então eles botam ali uma raçãozinha para ele, um alimento, tipo uma papinha de bebê, né? E aí o que eles vão fazer? Eles usam um som, tá? Com esse pintinho, que é aquilo que a gente viu antes lá na imagem, lembram? Quando eles usavam aquele apito para fazer treino canino, que eu mostrei para vocês aquela criança dando salto, salto em altura, né? Eles davam um sonzinho que era um tag, né? Era aquele apito, né? Que era então aquele apito estava associado ao reforçador. No caso do pintinho, o que eles vão fazer? Eles vão ensinar para o pintinho a fazer uma série de comportamentos através do alimento. Então eles vão reforçar o comportamento discriminativo do pintinho, de identificar uma série de cores de cartões diferentes, né? Dando para o pintinho alimento. Mas para agilizar a entrega do reforçador, eles associam o alimento com esse som desse clicker, né? Com esse apito que eles vão dar para o animal. Assim, toda vez que eles quiserem ensinar para esse pintinho o que é a cor azul, o que é a cor vermelha, o que é a cor branca, eles vão ensinar para o animal liberando o som e logo depois dando o alimento, tá? Então o som é um reforçador mais rápido seguido do alimento, tá? Então o som é o reforçador condicionado, o alimento é o reforçador primário ou incondicionado para o animal, né? E eles vão começar fazendo o quê? Eles vão começar ensinando o pintinho a bicar a cor branca. Então eles vão botar um cartão branco, quando o pintinho bicar, eles vão liberar o alimento e o som. E eles vão fazer isso até o pintinho aprender a discriminar a cor branca. Depois eles vão, por exemplo, botar um cartão da cor azul, e aí o pintinho tem que bicar no azul e vai receber o alimento. Depois eles vão botar, por exemplo, a cor azul e a cor branca, o cartão azul e o cartão branco, e vão exigir que o pintinho diferencie umas cores e não diferencie outras, e ele não responda às outras, tá? Então eles vão extinguindo o comportamento do animal de bicar algumas cores e vão fortalecendo os comportamentos do animal de bicar outras, tá? Essa é a lógica do experimento. E aí o que vocês vão fazer agora? Quando eu disser que vocês podem clicar aí, vocês vão começar a assistir ele, eu vou contar aqui uns 10 minutos para vocês verem, tá? E aí vocês vejam o vídeo inteiro com som aí depois daqui a 10 minutos eu vou retomar, e aí vocês vão ver o quão impressionante é o que é possível fazer com um dia de treino com um animal, tá? Daí vocês vão entender o quão é possível aprender usando esses princípios, né? Tá? Vocês estão prontos? Abrem o vídeo aí. E pronto, podem começar a assistir. Daqui a 10 minutinhos eu os chamo de volta. Estou colocando aqui também. Tá? Vejam o vídeo todo que é bem impressionante aí.
Pronto, pessoal, acho que vocês já devem ter visto o vídeo aí, né? Aqui pelo menos o tempo correu. Acabou? Ou ainda tá rolando? Acabou, né? Então botaram ao mesmo tempo que eu aqui. Vocês viram ali como é... Ah, é, da mesa ali, tirar sarro, né? Vocês viram como é impressionante, né? O que eles conseguem fazer um animal com um cérebro minúsculo, né? Na verdade, fazer, né? Mediante esses processos de treino. Então, essas capacidades, né, de discriminação e tudo mais, esses animais têm, e se você concatenar essa aprendizagem de uma forma organizada, você consegue uns desempenhos bem impressionantes, né? Vocês viram que ali o animal vai aprender a discriminar até mesmo alguns padrões da forma que seria correspondente aos nomes, né? Então, eles colocam o Pelé e Maradona, né? Ali quem faz acho que é argentino, né? Então eles tiram um sarro, né? E depois vocês vejam que eles vão amplificando, complexificando aquele ambiente ali para mostrar bandeiras para os animais, né? Para que eles aprendam a identificar não apenas a cor que eles aprendem a bicar, mas a cor dentro daquela estimulação composta que eu falei. Então não basta agora eles identificarem a cor, eles têm que identificar a cor junto de outra, eles têm que identificar o padrão, a bandeira, né? Mas vejam que eles não fazem isso do nada, eles vão exigindo do animal cada vez mais desempenho ali, né? Então é um processo gradativo de modelagem. Através desse tipo de exemplo, vocês conseguem ver como que é uma aprendizagem complexa que se desenvolve, né? Então a pessoa já não nasce com uma capacidade extraordinária de fazer tudo, né? É um processo que geralmente ele é gradativo e parece rápido, mas ele às vezes é até demorado. Uma outra coisa que eles fazem ali, que vocês devem ter percebido, é que eles alteram a posição das cores. Então às vezes botam azul, vermelho e, por exemplo, alteram, né? Uma vai para a direita e uma para a esquerda. Por que eles alteram a palavra Maradona e Pelé também, né? Eles alteram. Por que eles fazem isso? Eles fazem isso para se certificar que o animal não está discriminando a posição, não está discriminando apenas a posição, né? Porque senão pode ser que o animal não esteja respondendo ao azul, por exemplo. Pode ser que ele esteja respondendo ao fato de ele estar na direita o estímulo. Para ter certeza de que o animal vai responder à cor, eles alteram a posição. Porque senão o animal vai aprender a bicar aquele papel ali de acordo com a posição. Então, sempre que estiver na direita, ele bica. Sempre que estiver na direita, ele bica. Ele vai aprender a propriedade de estímulo direita e esquerda. E eles não querem isso. Eles querem que o animal aprenda as relações de cor, né? Tá? Bem legal esse exemplo, né? Deixa eu ver aqui o que mais nós temos aqui. Tem algumas outras coisas, mas eu tô achando que o tempo vai ficar bem escasso aqui. Para eu passar o último exemplo, gente, vai ficar bem apertado. Eu vou precisar de mais tempo. Para encerrar por aqui, a gente continua. Gente, alguma dúvida por enquanto? Pessoal? Tudo ok? Eu não sei. Eu acho, gente, eu vou precisar de mais tempo para explicar os próximos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar na próxima. E aí é o seguinte, na próxima eu vou dar uns exemplos mais complexos envolvendo isso, né? Porque se eu começar agora, eu vou precisar de muito tempo. Então, assim, eu vou na próxima aula, a gente vai terminar essa parte de controle de estímulo. E aí na próxima aula eu vou explicar sobre a abstração, né? Como que nós aprendemos a abstrair propriedades do ambiente. Então, eles têm estudos com pombos também, né? Onde eles ensinam o pombo conceitos. Então, um conceito de um objeto ou algo assim, né? Então, na verdade, não é necessariamente uma capacidade apenas humana, né? Os animais também são capazes de abstrair algumas propriedades bem específicas dos estímulos, né? Conceitos elaborados, né? Isso daí, às vezes, eles chamam de formação de conceito, né? Então, sei lá, quando eu falo, por exemplo, para alguém de feminismo, né? Feminismo. Se vocês pedirem para uma criança dizer o que é feminismo, uma criança pequena não vai conseguir definir para vocês isso. Se vocês pedirem uma criança pequena definir o que é globalização, ela não vai conseguir fazer isso, né? Por quê? Porque as crianças, em geral, como elas estão em processo inicial de aprendizagem da linguagem, elas tendem a responder a estímulos mais concretos. Então, eventos abstratos que envolvem um número de conceitos muito amplo aprendido, a responder a uma série de propriedades muito particulares dos estímulos, crianças não fazem ainda, né? Porque esse é um processo longo de aprendizagem. Geralmente só lá depois dos 14, né, 12 anos para frente,
que vocês começam a ver as pessoas demonstrando essa capacidade de dizer o que é globalização, o que sabe, um conceito mais abstrato, mais elaborado. Geralmente pessoas mais jovens não fazem isso, né? E aí o que a área comportamental tenta demonstrar é que isso se dá mediante processo de condicionamento também. Um processo de condicionamento prolongado que vai cada vez mais exigindo uma resposta muito, muito específica de um organismo, né? Vai fazendo com que comece a aparecer esses comportamentos complexos que a gente chama de formação de conceito, né? Então, dizer o que é globalização. Se eu mostrar, por exemplo, sei lá, se eu perguntar uma criança de feminismo, talvez uma criança entenda o conceito de mulher ou de feminino. Pode ser que ela aponte para um batom, pode ser que ela aponte para uma roupa, que é uma roupa tipicamente feminina, mas ela não vai conseguir entender o conceito abstrato, né? Feminilidade ou algo assim. Ela vai apontar para coisas concretas, uma roupa de uma mulher, um batom, né? E isso não é o conceito abstrato, né? Apenas, né? Então, na próxima eu vou mostrar como que eles têm alguns estudos com animais que eles ensinam o animal a fazer esse tipo de comportamento complexo, tá bom? Eu vou precisar de um pouquinho de tempo na próxima para fazer isso. Quando a gente terminar isso na próxima, gente, eu acho que a gente já pode... Eu vou checar depois, tá? Mas eu acho que a gente já pode partir para o capítulo sobre programas de reforço, tá? Então, lá no material de vocês, ele tá como programas de reforço, ou esquemas de reforço, tá? Eu não me lembro como o material escreve lá, tá? Porque tem duas traduções do inglês, porque é schedule, né? Em inglês é schedule. Então, só que schedule, antigamente, os manuais de análise do comportamento, eles traduziram schedule como esquema, né? Mas não é uma tradução muito adequada, né? A melhor tradução é programas, então programação de reforço, né? Então tem esse capítulo lá. A Heloísa perguntou se tem algum limite para essa aprendizagem nesses animais, nesses pintinhos, nesses ratos, etc. Heloísa, esse é um tópico? Tá bom. Ela perguntou se chega a um nível de complexidade em que eles não conseguem aprender mais. Esse é um tópico que tem muito debate na área comportamental. Assim, eu não vou dar uma resposta definitiva, porque é um tema em discussão. Há, por exemplo, analistas do comportamento que tendem a usar algumas... porque não há um consenso pleno mesmo dentro da abordagem. Assim. Há alguns analistas do comportamento que tenderão a dizer que animais vão ter certos limites muito delimitados para aprender algumas coisas, e tem aqueles analistas do comportamento que tendem a pensar no seguinte, de que muito provavelmente ainda não se conhece o suficiente de processos de aprendizagem para, digamos assim, você romper os limites desses animais. Por quê? Porque lá no começo da área experimental, se achava que os animais eram incapazes de fazer uma série de coisas. E aí, conforme foi se avançando no estudo desses princípios, foram surgindo formas de condicionar comportamentos desses animais, foram surgindo métodos de fazer isso, foram surgindo reflexões experimentais, formas de mensurar esses comportamentos, que permitiu o desenvolvimento de tecnologias que possibilitou treinar comportamentos cada vez mais complexos nesses animais. Então, por exemplo, em 1920, se achava que esses animais não conseguiriam fazer certas coisas, que 20, 30 anos depois foi possível fazer com eles. Então, assim, é preciso ter cuidado quando vai falar que é impossível executar algumas coisas com esses animais, porque muitas vezes ao longo da história foi mostrado que se você organizar melhor as condições de ensino-aprendizagem, você consegue sempre encontrar novos limites para esses animais. Esse é um ponto importante. Agora, o que se diz é que o próprio aparato senso-perceptual desses animais, né, apresenta certas particularidades que torna muito mais difícil desenvolver certos repertórios de comportamento do que em seres humanos. Na próxima aula, essa colocação da Heloísa foi boa, porque na próxima aula, o exemplo final que eu vou mostrar desses experimentos para vocês, ele mostra como que alguns animais não conseguem fazer algumas coisas. E aí eu vou mostrar algumas engenhosidades pensadas pelos psicólogos para fazerem, entre aspas, superarem esses limites, tá? Então, os psicólogos, usando essas teorias que eu mostrei aqui, conseguiram ensinar coisas que eram praticamente impossível de ensinar para pombos antes, tá? Alterando o método. O que isso nos diz muito sobre a aprendizagem? Que muito das falhas de aprendizagem que nós vemos não são exatamente falhas, são limitações metodológicas. Então, o Skinner ele tinha uma frase que é o seguinte, né? Quando um animal não consegue aprender alguma coisa, ou quando uma pessoa não consegue aprender alguma coisa, o problema não está no indivíduo exatamente, né? O problema está
nas configurações do meio ambiente, na forma como se apresentou o ambiente a ele, né? Claro que ele não estava dizendo com isso que os animais não têm certos limites naturais, né? Os animais, eles enxergam diferente da gente, eles não necessariamente têm a mesma sensibilidade a certos estímulos. Então, claro que vai haver... A gente também tem que entender, gente, que o sistema nervoso desses animais é diferente do nosso. O ser humano, ele tem um córtex enorme, né? Nós temos uma quantidade de áreas associativas no nosso córtex que é tremenda, imensa. Isso muito provavelmente faz com que os seres humanos tenham talvez uma capacidade de variar o comportamento entre múltiplos contextos que seja muito mais vasta, né? Isso sim é uma característica biologicamente diferente dos seres humanos. Agora, o que muitos psicólogos experimentais dizem é que, apesar disso, né, os princípios de aprendizagem, então, digamos assim, alguns psicólogos vão dizer que a extensão do comportamento humano é maior, mas que os princípios de aprendizagem que regem o comportamento de humanos e animais é o mesmo. O que varia é o quanto você pode aprender, ou quão rápido, talvez, mas não necessariamente os princípios são diferentes. Isso, uma parte dos behavioristas diz isso. Há uma outra parte dos behavioristas, principalmente mais recente, que vai estudar a linguagem de uma perspectiva comportamental um pouco diferente, que eu acho que nós nem vamos chegar aqui nessa nossa disciplina, porque exigiria muito tempo e muita complexidade. É uma coisa, um tópico mais avançado para vocês estudarem no futuro, mas esses behavioristas já têm uma outra perspectiva. Eles vão dizer que o ser humano ele tem uma capacidade de aprendizagem da linguagem que é diferenciada, né? O ser humano tem uma variabilidade no comportamento verbal que faz com que o comportamento simbólico ou a linguagem humana produza todo um diferencial no nosso repertório. Coisa que outros animais, em animais não humanos, você sempre haverá uma limitação do quanto você pode ensinar desses repertórios complexos. Então, alguns behavioristas vão meio que concordar com psicólogos de outras áreas que estudam a linguagem também, de que o diferencial do ser humano é a aprendizagem da linguagem, ele consegue aprender numa extensão muito maior, tá? Então eles vão dizer que a linguagem para o ser humano é diferenciada, e que esse seria, portanto, um certo limite de aprendizagem de alguns animais, tá? Não que você não consiga fazer algumas coisas vinculadas a essa comunicação, mas vai haver alguns limites. Então os behavioristas meio que se dividem nessa questão também, tá? Não há um consenso absoluto também nessa área, tá? Não sei se... Provavelmente mais confundido que ajudei, né, Luísa? Porque... Mas eu falei a verdade, é o que existe mesmo hoje sobre isso. Agora, uma coisa é certa, certamente aquilo que se pensa que são limites nos animais podem ser rompidos com essas melhorias que eu falei aí, né? Com mais entendimento dos princípios, né? Se um ser humano aprende algo, você dispondo uma condição A, e se você dispor uma condição parecida para um animal e ele não aprende, naturalmente que há essa limitação de que aquela configuração funciona melhor para ser humano. Nesse sentido, sim, é uma limitação, né? Basicamente, nós somos organicamente diferentes, temos algumas variações para esses animais, né? Não dá para comparar a extensão da aprendizagem de um rato que tem muito menos neurônios e muito menos conexão sináptica do que um ser humano, né? Embora, para algumas faixas sensoriais, os ratos possam ter até algumas vantagens de discriminar estímulo, né? Os ratos, por exemplo, eles têm um bulbo olfatório, uma estrutura vinculada ao processamento do olfato gigantesca. Então, boa parte do sistema nervoso do rato, do encéfalo do rato, é bulbo olfatório. O ser humano tem um bulbo olfatório minúsculo comparado a um rato. Então, alguns animais eles têm uma sensibilidade a certos estímulos que é maior do que seres humanos. Isso faz com que, pelo menos, a capacidade de identificar algumas variações de estímulo seja maior. Os cachorros, por exemplo, identificam sons que são inaudíveis para nós, né? Então, se a gente vai treinar um animal envolvendo algumas faixas sensoriais, ele vai conseguir responder a elas e nós não vamos, né? Agora, o quanto de complexidade de repertório você faz com um cachorro, por mais que ele identifique aquele estímulo, a complexidade provavelmente não vai ser tão grande e ele não vai aprender tão rápido e com tanta variação quanto um ser humano, né? Nós temos um organismo mais arquitetado, né? Mais elaborado nesse sentido. Beleza, gente? Acho que é bom que surgiu essas questões aí. Acho que é isso, gente. Alguém tem mais uma questão, acrescentar, alguma dúvida antes de eu encerrar? Não? Então acho que eu vou encerrar a aula, interromper aqui o compartilhamento. Beleza, então.
É isso aí, gente. Vamos encerrar por hoje. Na próxima a gente finaliza esse tópico e vocês podem ler lá o capítulo sobre programas de reforço. Eu acho que tá programas de reforço no livro, tá? Ou esquemas de reforço. Mas é aquele capítulo lá. Aí vocês podem ler ele pra gente iniciar aquele tópico e tal. Tá bom? Acho que era isto. Fechou então. Vou fechar aqui a aula. Até a próxima. Quinta-feira, não se esqueça, a gente se vê de novo continuando a parte de memória, pra gente finalizar, tá bom? Na próxima, venham, compareçam a próxima de memória, porque a gente vai ter ajuda aí de voluntários para fazer as técnicas de memorização lá, que a gente vai mostrar algumas coisas interessantes, tá bom? De aprendizagem. Fechou.